Primeira lição, não subestime os cisnes negros. Segunda lição, não subestime os sinais dos ciclos econômicos. Considere, sim, no seu planejamento financeiro e na sua alocação de investimentos, o poder dos ciclos econômicos. A terceira lição, não subestime a alocação de investimentos. Não entra nessa de que, eu sou buy and holder e tal, vida louca, vou comprar tudo de ação e dane-se. A quarta lição, invista de forma global. Não existe só o Brasil. E, além disso, o real é uma moeda fraca. Então, invista de forma global. Se proteja contra a inflação do real. A quinta lição, sempre tenha dinheiro em caixa. Contingência, ou seja, reserva de emergência, e também para se aproveitar de oportunidades. A sexta lição é que sim, o Bitcoin serviu como proteção. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live aqui no canal. Para quem não me conhece, aqui a gente fala sobre finanças, economia, investimentos e estratégias na sua jornada para conquistar a sua soberania financeira. Eu sou o Guilherme Lacerda e o tema de hoje é 6 lições aprendidas depois de um ano do primeiro Circuit Breaker de 2020. Eu fiz uma pesquisa no meu Instagram, nos stories e também no canal do Telegram. Se você não participa, dá uma pesquisada aí que você vai achar o link, perguntando quantas pessoas já eram investidoras lá no começo da crise de 2020. E mais ou menos, em ambos os canais, 70% das pessoas aproximadamente disseram que já eram investidores, né? E talvez você se lembre, né? Assim como aquele evento lá do 11 de setembro, né? Que se a gente for lembrar, for perguntar para as pessoas, a maioria das pessoas sabe exatamente o que estava fazendo no dia 11 de setembro de 2001. Então, talvez você se lembre, principalmente se você já era investidor ou investidora, o que você estava fazendo nessa época ali, no começo de março de 2020. Eu lembro que eu estava fazendo, eu estava curtindo o carnaval, né? E o mercado estava fechado aqui no Brasil. Então, estava todo mundo no Brasil curtindo o carnaval, o mercado fechado, e lá fora já estava lambendo a bolsa. As bolsas no resto do mundo que não estava acontecendo o carnaval já estavam caindo, né? E logo depois que, no primeiro pregão, depois do carnaval, a bolsa aqui no Brasil já abriu uma queda muito forte, caiu cerca de 7%, se não me engano foi cravado 7% de queda na segunda-feira, logo depois do carnaval, mas ainda não foi um circuit breaker, né? Então, para quem não sabe, o que é um circuit breaker, né? Antes de continuar essa história, o circuit breaker é um mecanismo, né, que acontece nas bolsas, principalmente nas principais bolsas, na maioria das bolsas tem isso, né? Talvez todas, que é um mecanismo que interrompe as negociações no momento de uma queda muito forte do mercado. Então, aqui no Brasil, na B3, a regra é basicamente o seguinte, né? Quando a bolsa cai 10% de queda, o mercado para por 30 minutos, depois de 30 minutos volta. E para mesmo. Você quer comprar e vender alguma ação lá, você não consegue fazer. Está tudo parado para todo mundo, todos os investidores. Se o mercado reabrir, voltar a cair e chegar a cair 15%, estava caindo 10%, reabriu, começou a cair 12%, 13%, 14%, 15% de queda, para de novo por mais uma hora, tá? Aí já não é mais 30 minutos, é uma hora de pregão paralisado. E se reabrir de novo, terceira vez, e continuar caindo lá, 15%, 16%, 17%, 18%, 20%, bater em 20% de queda, aí pode parar por mais tempo, que vai ser definido pelo diretor do pregão, tempo indeterminado. Pode, inclusive, não voltar no mesmo dia, pode ser que o mercado volte somente no dia seguinte, tá? E isso também depende muito do horário em que acontecer essa queda de 20% no geral no dia, né? Em 2008, por exemplo, eu era operador de bolsa, estava na mesa de operações em 2008 e vivenciei ali vários circuit breakers ao longo daquele ano também. E o pessoal chamava a hora do Rivotril, né? A hora que a galera não tinha o que fazer, ficava parado e tentava se acalmar. Então, basicamente, é como se fosse, imagina um jogo de basquete e o time está perdendo e o técnico do time chama, dá aquela parada e fala, galera, se acalma aí, porque vocês estão tiltando, né? Dá uma acalmada. É uma parada tática para ver se o mercado reavalia as suas opiniões, se não está um movimento muito exagerado e coisas do tipo. Tá? É assim que funciona o Circuit Breaker e é para isso que serve também o Circuit Breaker. E aí, como eu estava contando, né, depois de dias de mercado fechado,
Lá fora o mercado caindo, aqui abrindo uma queda muito forte, mas ainda não foi um circuit breaker. Mas aí no dia 9 de março, as coisas piorando por conta do evento de saúde aí, que não pode ser nomeado, né? As coisas piorando, e no dia 9 de março de 2020, cravou o primeiro circuit breaker da crise de 2020, uma queda, o mercado fechou nesse dia com uma queda de 12,17%, uma queda bem forte. Depois, ao longo dos próximos dias, do dia 9 até o dia 18, só nesses dias, a Bolsa teve 6 circuit breakers, né? Sendo que no dia 12 de março foram 2 no mesmo dia. Então, acumulou uma queda muito forte aí nesse período, mais de 30% de queda só nesse período, com todos os circuit breakers que aconteceram. E agora, no dia 9 de março de 2021, na terça-feira, agora nessa semana, nós completamos 365 dias desse primeiro circuit breaker, né? E é impressionante que parece que as coisas não mudaram muito, pelo menos aqui no Brasil, com relação ao evento que foi o estopim para essa queda nos mercados. A gente está numa situação pior hoje, né? E eu diria que no mundo inteiro, economicamente falando, em vários indicadores, nós também estamos numa situação pior, né? Olha, eu até tinha anotado aqui para falar para vocês, a Bolsa, nesses 6 circuit breakers que aconteceram, do dia 9 de março até o dia 18 de março, ou seja, 9 dias corridos somente, aconteceram 6 circuit breakers, a Bolsa caiu 31,74%, tá, nesse período aqui no Brasil. Antes de falar disso tudo, né, como que os principais mercados se comportaram nesses 365 dias? Né? O que aconteceu com as bolsas? O que aconteceu com ouro, prata, Bitcoin e tudo mais? Como todo mundo sabe, eu acho que a maioria que está assistindo aqui sabe, pelo menos, a Bolsa se recuperou, né? Então, o Fed foi lá e socorreu, os principais bancos centrais do mundo foram lá e socorreram todo mundo, e os mercados se recuperaram, né? Assim, boa parte dessa recuperação aconteceu nesse ano de 2020, tá? Porque o Ibovespa, por exemplo, de 9 de março até 9 de março, cravado, valorizou 29,35%. Só que, ao longo do ano de 2020, a Bolsa subiu, né, somente em 2%, um pouco mais de 2%, né, o Ibovespa. O S&P em dólar subiu 41,11%, de 9 de março a 9 de março. Mas também boa parte dessa alta aconteceu nesse ano de 2021, tá? E olha que interessante, tendo uma visão global, que até vou falar disso mais na frente, se você investia já no mercado lá fora, né, em bolsa lá fora, o S&P cotado lá pela pontuação dele próprio, investindo em dólar, ele subiu 41%. Mas o S&P, na visão do brasileiro, né, convertendo para cotação do dólar real, subiu 73%, né, porque a nossa moeda se desvalorizou absurdamente diante do dólar, né? Então, até falando do dólar, ele subiu de 9 de março a 9 de março, ele foi de 4,72 para 5,50, uma alta de mais de 22%, né? Então, essa foi a magnitude da desvalorização aí do real também, né? O dólar subiu 22%, para ser mais exato, 22,85% diante do real, né? Além disso, o ouro de 9 de março a 9 de março subiu 2,14%. E também, da mesma forma que boa parte da alta das bolsas aconteceu em 2021, boa parte da queda do ouro também aconteceu em 2021, né? E essa queda do ouro, em boa parte, o principal motivo foi a alta das taxas de juros longas lá fora, né? Então, o ouro ele tem uma correlação inversa com taxa de juros, tá? E aí sofreu uma queda mais recentemente, mais ao longo do ano de 2021, mas também estava se valorizando bastante aí até o final de 2020. A prata subiu 52,56%, então a prata subiu bastante. E o Bitcoin foi incrível, né? O Bitcoin deu muita alegria para quem estava posicionado. O Bitcoin em dólar subiu 592%, de 9 de março a 9 de março. A maioria das coisas que eu estou falando aqui é de 9 de março a 9 de março, tá? Então, não estou falando do ano de 2020. Em 2020, por exemplo, o Bitcoin subiu 350%. Mas como ele subiu muito também em 2021, de 9 de março de 2020 a 9 de março de 2021,
foi uma alta de quase 600%, 592%. E, de novo, como a nossa moeda perdeu muito valor diante do dólar, o Bitcoin em reais subiu 722%. 722%. Esses dias, no dia 9, inclusive eu postei um story no Instagram, mostrando lá a cotação do Bitcoin em reais na época. E, cara, o Bitcoin se valorizou 9 vezes com relação ao que estava na época, né? A gente está falando de Bitcoin hoje em 320 mil reais. Na época, o Bitcoin estava em reais 38 mil e alguma coisa, tá? Isso foi o resultado dos mercados aí um ano depois, né? E a economia, né? Como é que a economia está um ano depois? Falando de agregados econômicos, né? Como eu falei, o Fed, o Banco Central americano e todos os outros bancos centrais do mundo, eles se valorizaram, quer dizer, eles interviram bastante na economia durante esse período, né? Esses últimos 365 dias. E o balanço do Fed, por exemplo, que na época, no começo de 2020, era de 4,1 trilhões de dólares, né? Que ele já vinha aumentando as suas injeções monetárias lá desde setembro, agosto, setembro de 2019 aproximadamente, né? Chegou a 4,1 trilhões, mas ao longo do ano de 2020 eles deram uma porrada e continua aumentando, né? Inclusive agora em 2021, mas o balanço do Fed aumentou 82% nesse período, ou seja, uma injeção, um aumento no balanço de 3,4 trilhões de dólares, quase dobrou, né? Esse é o tamanho da injeção monetária que o Fed fez para segurar o sistema funcionando. O M2, que é o agregado monetário, que é uma das principais métricas para a base monetária, que mede basicamente o papel moeda em poder do público, depósitos em conta corrente, alguns depósitos a prazo e tal, depósitos a prazo, mas de curto prazo, né? Que estava em 15,3 trilhões de dólares, subiu para 19,4 trilhões de dólares, ou seja, a base monetária se expandiu em 4 trilhões de dólares, 26%. Basicamente, fazendo uma conta arredondada, né, um quarto de todos os dólares criados na história foram criados em 2020, em um único ano. Ou seja, a gente está falando na história, basicamente, do Fed, tá? Resumindo, a história desse dólar do Fed, né? Porque antes tinha outros dólares lá e tal. Enfim, essa é a história. Mas desde que o Fed foi criado em 1913 e começou a imprimir o seu próprio dólar, né? Começou a ter o monopólio sobre a moeda, ele criou lá uma determinada quantidade de dólares. Segundo o M2, 15 trilhões de dólares. Em 2020, um quarto de todos os dólares que foram criados na história foram criados em 2020, nessa história de 107, 108 anos, né? Ou seja, uma expansão monetária realmente absurda, né? No Brasil também não foi diferente, né? Estou falando aqui dos dados do Fed, mas no Banco Central Brasileiro também não foi diferente. A expansão da oferta monetária aqui no Brasil foi mais de 30%, foi próximo de 33%, ou seja, um terço de todos os reais criados desde que existe o real foram criados somente em 2020, né? Cara, isso é bizarro, não existe precedente na história humana, tá? Isso acaba começando já a impactar nos índices de inflação de preços. Aqui no Brasil, a inflação já está pressionando há muito tempo. A gente vê alguns índices como o IGPM, aí, índice de alimentos, índices de preços ao produtor, tudo estourando, alguns acima de 20%. Então, cara, tá pegando, a inflação está começando a pegar. E lá fora também as expectativas de inflação estão também pressionando. Ou seja, se a gente teve uma expansão monetária, uma expansão do balanço do Fed de 3,4 trilhões de dólares e uma expansão de M2, da oferta monetária em si, de 4 trilhões de dólares, significa que praticamente todo o dinheiro que o Fed criou, todo o dinheiro que o Fed usou, criou expandindo o seu próprio balanço, entrou no sistema, porque não necessariamente essa expansão do balanço do Fed entra no sistema, né? Entra na economia. Pode ficar ali só no sistema bancário, né? Mas entrou no sistema, está em circulação, está no M2, né? Está no poder do público, das pessoas, empresas. Então, quando isso acontece, o risco de inflação é muito maior, né? Em comparação com o que aconteceu em 2008,
esse ano essa expansão monetária foi muito diferente e muito maior do que aconteceu em 2008. E olha que 2008 era considerado uma das piores crises da história, cara, virou fichinha perto da crise de 2020, tá? Então, esse é o cenário, esse é o histórico aí, a retrospectiva do que aconteceu com os mercados e com a economia ao longo desse ano, ao longo dos últimos 12 meses, 365 dias, de 9 de março de 2020 a 9 de março de 2021. Então, quais são as 6 lições, né? Como eu falei, eu disse que ia falar das 6 lições aprendidas depois de um ano do primeiro Circuit Breaker, né? Quais são as 6 lições que eu considero que as pessoas precisam prestar atenção para caso aconteça uma nova crise, que é óbvio que vai acontecer, tá? Não sei quando, mas dentro desse sistema que a gente vive hoje. Crises são coisas que acontecem vez ou outra, às vezes mais rápido, às vezes não, mas é importante ficar atento a essas lições para que a gente possa se proteger, né? Então, a primeira lição que eu tiro aqui, e que eu acho que é importante que todo mundo tire também, é a seguinte: não subestime os cisnes negros, né? Explicando para talvez quem não conheça esse termo, é um termo criado pelo Nassim Taleb, né? Foi popularizado pelo Nassim Taleb, que escreveu o livro, né, A Lógica do Cisne Negro. E, basicamente, um cisne negro é um evento raro e ele tem um grande impacto na sociedade, é totalmente imprevisível, não tem como ninguém prever, e ele é até explicável, né? Depois que ele acontece, as pessoas olham para trás e falam, pô, tem lógica de ter acontecido isso, como é que a gente não viu, né? Só que ele é imprevisível, ele só é explicável a posteriori, entendeu? E o cisne negro, ele pode ser um cisne negro positivo ou um cisne negro negativo. Um exemplo de cisne negro negativo: crise de 2008, ataque do 11 de setembro, crise de 2020, o evento lá de saúde que não pode ser nomeado, né? De 2020, todo mundo sabe qual é. Existem também na história vários exemplos de cisnes negros positivos. Um mais recente e muito importante é o surgimento da internet, né? Então, ou seja, é um evento que impacta de forma exponencial a sociedade. A internet impactou positivamente de forma exponencial a sociedade, né? Então, a gente tem um nível de desenvolvimento tecnológico hoje e tudo que a gente faz hoje está em volta disso, né? Que é a internet, que foi uma coisa que começou a ser utilizada em massa há 25, 30 anos atrás e tem um impacto positivo gigante na nossa vida. E outros eventos têm impacto negativo. Então, cisne negro é isso, né? E a gente deve sempre estar preparado para os cisnes negros, porque eles são imprevisíveis, mas uma coisa que a gente sabe é que eles acontecem vez ou outra, né? De vez em quando acontece um cisne negro. Por exemplo, uma coisa importante de pontuar com relação a isso, né? De 2018 até 2020, o volume de entradas de pessoas físicas na Bolsa Brasileira foi recorde. Entraram milhões de pessoas nesse período de 2018 a 2020. Inclusive, durante o ano de 2020, entrou muita gente também, né? Só para você ter uma ideia, de 2019 a 2020, tirando 2018, entraram 2 milhões de pessoas. E a maioria dessas pessoas, né, como são novos investidores, significa que praticamente todo mundo não passou ainda por uma crise. Quem entrou em 2020 não passou ainda por uma crise. Mas a galera que tinha entrado antes, em 2018, 2019, também nunca tinha passado por uma grande crise, como foi a crise de 2008, por exemplo, porque a galera começou a investir agora, mais recentemente. Então, é importante de ter isso em mente, de que cisnes negros podem acontecer, né? E existem formas de você se proteger contra isso no mercado, tá? A crise de 2020 foi um cisne negro. O próprio Nassim Taleb, na verdade, falou que uma pandemia não se pode considerar uma pandemia como um cisne negro, porque nós tivemos já várias pandemias na história, então meio que sabido já que pandemias são coisas que já aconteceram várias vezes e vão continuar acontecendo, tá? Em maior ou menor grau de, de perigo, digamos assim, né? De estrago que pode ser feito. Só que, na verdade, ele próprio diz também que para se definir algo como um cisne negro,
depende da ótica de quem tá vendo, depende das informações que a pessoa tem. Então, na real, para a maioria das pessoas no mundo, a crise de 2020 foi sim um cisne negro negativo, né, nesse caso. Sabendo que pô, a gente já estava há 10 anos num ciclo de expansão e tudo mais, dá para se proteger, né? É importante a gente ter sempre na nossa carteira de investimentos, independente do momento que a gente esteja, ativos que sirvam como proteção, né? Que sejam um porto seguro. É claro que talvez não uma proporção muito grande da sua carteira, se tiver uma plena expansão, mas é bom ter alguma coisinha ali, né? Então, essa é a primeira lição. Não subestime os cisnes negros, tá? Porque eles são raros, mas eles acontecem vez ou outra. A segunda lição, não subestime os sinais dos ciclos econômicos. Então, até em linha com essa questão do cisne negro, né? Mas aqui não é no caso, o ciclo econômico ele não é um cisne negro, porque ele tem um grau de previsibilidade maior, né? Ou seja, ele tem, na verdade, algum grau de previsibilidade, enquanto o cisne negro não tem nenhum grau de previsibilidade. Por que é importante tomar isso como lição, né? Não subestimar os sinais dos ciclos econômicos, ou, resumindo, não subestimar os ciclos econômicos. Porque ao longo desse período de alta das bolsas, né, a gente passou por um ciclo de expansão muito grande, né, de 2009 até 2020, foi o maior ciclo de expansão econômico da história, né, pelo menos da história documentada, recente, moderna. É um resultado de um grande mercado de alta, né? Todo mundo vira especialista em investimentos, todo mundo ganha dinheiro, porque pô, é só você está tudo subindo, é só você comprar qualquer coisa, daqui a pouco essa coisa se valoriza. Tá? É muito fácil de ganhar dinheiro no mercado de alta, qualquer um ganha. E aí começou a surgir muita gente incentivando o buy and hold puro e simples, ou seja, defendendo que a longo prazo você deve simplesmente comprar a bolsa e, cara, não se preocupa, a bolsa sempre sobe e tudo mais. Só que o problema disso é o seguinte, tudo bem, a gente pode considerar que a longo prazo as bolsas sempre sobem. Só que um primeiro contraponto com relação a isso é o seguinte, as bolsas sempre sobem. Se a gente olhar para os índices agregados, para o Ibovespa, para o S&P 500, para o índice, sei lá, DAX, FTSE, eles vão subindo. Só que o que tem dentro daquele índice ali, ou seja, as empresas que fazem parte do índice, que compõem o índice, que são geralmente as mais líquidas, as mais negociadas ou as maiores empresas, depende do índice, depende da bolsa, elas mudam ao longo do tempo. O que fazia parte do Ibovespa há 50 anos atrás, as empresas que estão ali dentro do Ibovespa não são as mesmas que estão dentro do Ibovespa hoje. A maioria já quebrou, sumiu, ou foi comprado, ou não existe mais. Então, o próprio índice ele vai se renovando. Por isso que, a longo prazo, normalmente, os índices de bolsa sobem. Então, o índice ele vai se renovando. Mas, se você está comprando uma determinada ação ali, você tem que tomar cuidado com o fato de que numa boa ação hoje não necessariamente é uma boa ação daqui a 10, 20, 30 anos. Ou seja, você não pode afirmar que a longo prazo aquilo sempre vai subir. Um outro ponto é o seguinte, se você olhar para o índice Nikkei, o índice Nikkei é o índice da Bolsa japonesa, né? Um dos principais índices da Bolsa japonesa. Ele fez uma máxima lá em 1990, no ano de 1990. Sabe quando que ele voltou para a sua máxima histórica? Dá um chute aí de quando que o índice Nikkei voltou para esse topo histórico. Então, a resposta é que, na verdade, nunca. Nunca voltou, até hoje. Tá? Pelo menos o Nikkei 225, tá? Que é o principal. Pode ser que tenha algum outro aí. A questão é a seguinte, se a gente pegar quanto tempo durou o grande mercado de baixa da Bolsa japonesa, ele foi de 1990 até 2012, aproximadamente. Só em 2012 que o índice começou a subir, entrou no mercado de alta, que está até hoje no mercado de alta, né? De 2012 até hoje. Mas só depois de 2012. Né? Ou seja, se a gente pegar de 1990 até 2012, foram 22 anos em mercado de baixa. Agora, imagina que você começou a investir, sei lá, na década de 60 e estava se aposentando, planejou se aposentar justamente por volta dos anos 2000 e, pô, estava lá no fundo, né? Então, ou seja, se você não considerar os ciclos econômicos, você pode sim sofrer com esses movimentos, né?
Por exemplo, eu conheci no início dos anos 2000, né, na primeira década aí dos anos 2000, talvez alguns de vocês possam se lembrar, o governo liberou para que as pessoas pudessem trocar o seu FGTS por ações de Petrobras e Vale. E eu lembro que eu conheci algumas pessoas que escolheram fazer isso, né? E foi logo antes, alguns anos, poucos anos antes da crise de 2008. Qual é a questão? Eu conheci uma pessoa que escolheu fazer isso. Ela iria se aposentar por aí, era por volta de 2008, 2009, que era 2010, que era o ano de aposentadoria dela. Ela colocou o valor que dava na época para comprar um bom apartamento. E aí ela alocou o FGTS nisso, veio a crise e, cara, as ações de Petrobras despencaram. No caso dessa pessoa foi Petrobras. Então, ou seja, essa pessoa colocou tudo, desconsiderou os ciclos, né? Petrobras, olhando para o gráfico atual, descontando todos os dividendos que foram entregues aí ao longo desse tempo todo, ela fez um topo em 2008, em maio de 2008, em 34,67, né? Mas a máxima histórica, quer dizer, a máxima do histórico desde maio de 2008 até hoje foi cerca de R$ 31, né, que bateu em 2019 e bateu agora em 2021. Ou seja, nunca mais a Petrobras voltou para aquele mesmo patamar de R$ 34 que estava lá, considerando o preço atualizado, descontando dividendos e tudo mais, né? Então, ou seja, se o cara precisou esperar, só agora, em 2019, só 10 anos depois que ele teria conseguido recuperar o valor principal, recuperar mais ou menos, né? Porque chegou em 31 e estava em 34, enfim. Vamos considerar que ele conseguiu pegar os dividendos e recomprar as ações e tudo mais, mas não consegue, né? Porque estava no FGTS. Então, basicamente, se ele estava planejando se aposentar em 2008, 2009, ele perdeu 10 anos do planejamento dele, né? Então, por isso que é importante esse ponto, né, de você considerar os ciclos econômicos. Até porque também, nesses momentos de virada de ciclo, é que a gente tem oportunidade de mudar de patamar. Então, se você está comprado em bolsa, lá no topo do ciclo econômico, e está identificando que existe a possibilidade de reversão, e você reduz a sua participação em bolsa, quando tudo cair, você vai ter caixa para comprar mais ações baratas, né? E aí você muda de patamar, porque você vai estar comprando ações barato e elas vão voltar e você vai recuperar. Geralmente, quando está tudo indo bem, as pessoas desconsideram que em algum momento aquilo pode ir mal. E pelo contrário, também é verdade. Se está tudo indo mal, elas desconsideram que em algum momento vai se reverter e vai voltar a tudo ir bem de novo. Então, ao longo do ano de 2019, por exemplo, qualquer pessoa que pode ir no meu canal e pesquisar, eu postei vários vídeos falando, muito antes, meses antes de estourar de fato a crise, eu postei vários vídeos falando sobre a possibilidade de uma recessão à frente. Eu não tenho bola de cristal, eu não estava prevendo uma pandemia nem coisa do tipo, mas a economia, os indicadores econômicos já mostravam vários sinais de recessão à frente. Então, em junho, por exemplo, dia 2 de junho, eu postei um vídeo falando sobre a maior crise financeira global está a caminho, esse era o título do vídeo, mostrando que o mercado já estava muito caro, o maior ciclo de expansão da história, já mais de 10 anos aproximadamente de expansão econômica, sem nenhuma recessão no período de 10 anos, né? Isso não tinha acontecido antes, nos últimos mais de 100 anos. Ainda em junho também eu postei um outro vídeo falando sobre a inversão da curva de juros, que é um dos principais indicadores de recessão, né? Então, as curvas de juros começaram a se inverter cada vez mais ao longo do ano de 2019. Em julho, eu postei um vídeo falando sobre os 4 investimentos para se proteger da crise financeira mundial. Em setembro, a gente teve crise de liquidez no mercado interbancário americano. Os juros do interbancário saíram de 2% e foram para 10% no topo ao longo de um único dia, mostrando sinais de falta de liquidez no mercado interbancário, que poderia desencadear uma insolvência de algum banco que ninguém sabia qual era. E naquele momento o Fed já começou, já em agosto, setembro de 2019, o Fed já começou, naquele momento, a injetar dinheiro na economia, a fazer quantitative easing, né? Que eles não davam o nome de quantitative easing, mas na prática era quantitative easing.
e começaram também já a reduzir taxa de juros. Então, ou seja, vários sinais de recessão à frente. Só não enxergava quem não queria, né? Então, provavelmente, muitas pessoas que começaram em 2019, 2018, né, que nunca tinham passado por uma crise, sofreu ao longo dessa crise, porque simplesmente não tinha ainda a experiência, né, de ter passado por um momento como esse. Então, entender e considerar os ciclos econômicos no seu planejamento de investimentos faz toda a diferença, porque te permite vender quando está mais próximo do caro, digamos assim, te permite ter caixa para comprar quando está mais próximo do barato, né? Está mais barato. Então, faz com que você consiga aproveitar melhor desses movimentos da economia. Tá? A terceira lição que a gente pode tirar aí da crise desses últimos 365 dias, desde o primeiro circuit breaker de 2020, é também não subestime a alocação de investimentos. Então, de novo, muitas pessoas ficavam defendendo só o buy and hold, compra só ações, não precisa se preocupar com nada, não tenha nada em renda fixa, não tenha nada em ouro, não tenha nada em, sei lá, criptomoeda, prata, bota 100% em bolsa que vai dar certo, né? Se você subestima a alocação de investimentos, se você não se preocupa em montar uma carteira de investimentos diversificada, mas não a diversificação pela diversificação, né, mas a diversificação inteligente que esteja de acordo com o ciclo, que busca extrair o melhor dos investimentos naquele momento que você se encontra, né, dependendo do momento da economia, ela tende a ter um potencial de valorização muito maior ao longo do tempo. Uma carteira diversificada tende a ter uma valorização muito maior ao longo do tempo. Então, se você fez isso, se você montou uma alocação de investimentos, rebalanceou, né, fez o que tinha que fazer, considerando o momento da economia, você conseguiu extrair o melhor, né? Conseguiu talvez se proteger, né, montar uma estratégia de proteção, né, e tudo mais. Como eu já falei, né, o problema do buy and hold é que muitas pessoas interpretam mal o buy and hold. Eu não sou contra o buy and hold, mas eu sou contra o buy and forget, né? Ou seja, o comprar e esquecer. Você não pode comprar e esquecer, né? Por vários motivos que eu já falei. Primeiro que uma ação boa hoje não vai ser necessariamente boa daqui a 10, 20, 30 anos, porque o planejamento de investimento ou o planejamento financeiro precisa ser um planejamento de longo prazo. Por mais que você faça alocações táticas ou estratégicas de curto prazo, você precisa fazer um planejamento de longo prazo. E também por conta dos ciclos econômicos. Então, o buy and hold não pode ser o buy and forget. Tá? A quarta lição que a gente pode extrair daí: invista de forma global. Cara, não tem jeito. O real é uma moeda fraca. O real não é uma moeda forte, como os ministros da economia gostam de vender. A inflação no Brasil é muito maior do que a inflação global, comparando com o dólar, é maior do que a inflação americana. Pela teoria da paridade de poder de compra, a taxa de câmbio ela costuma acompanhar, ela costuma ter correlação com a inflação interna em comparação com a inflação da outra moeda que a gente está utilizando. Então, se a inflação do real, a inflação de preços no real, é maior do que a inflação de preços nos Estados Unidos, no dólar, significa que ao longo do tempo, mesmo que não aconteça nada, crise nenhuma, o real vai perder valor com relação ao dólar, por uma simples questão de escassez. O que causa a inflação de preços? Expansão monetária, aumento da oferta monetária, além do aumento da capacidade produtiva da economia. Isso que causa a inflação de preços. É o Banco Central jogar dinheiro na economia sem que necessariamente tenha acontecido um aumento da capacidade produtiva da economia. Então, se uma moeda, né, o real, é menos escasso do que o dólar, ambas não são escassas. Nenhuma das duas é escasso. Porque os dois bancos centrais imprimem dinheiro para caramba. Só que mesmo com o Fed apertando o pé no acelerador, como aconteceu em 2020, o Banco Central do Brasil expandiu mais ainda, mais do que o Fed, proporcionalmente, né, falando em termos relativos, expandiu mais ainda a oferta monetária brasileira, do real. Então, o real, ao longo do tempo, ele é
cada vez menos escasso e com relação ao dólar é menos escasso do que o dólar. Isso faz com que a inflação do real, a inflação de preços do Brasil seja maior do que os Estados Unidos. Então, em primeiro lugar, é isso. Não tem jeito, o real vai sempre perder valor. Enquanto isso perdurar, vai perder valor com relação ao dólar. O segundo ponto é que, durante uma crise, os investidores tiram dinheiro dos emergentes e vão para o porto seguro. Pode ser bonds americanos, ouro, prata, sei lá, o que for. Então, sempre que eles tiram dinheiro dos emergentes, eles precisam vender real para comprar dólar, né? Causa uma pressão no real e o dólar se valoriza. Então, o dólar saiu de aproximadamente R$ 4 no final de 2019 para quase 5,20 em 2020, uma valorização de 28%. O real perdeu mais de 22% do seu valor diante do dólar, né? Então, não adianta nada esse papinho que alguns economistas falam de que câmbio cara é bom para a economia. Mentira, isso é falácia. Câmbio cara é péssimo para a economia, por vários motivos, tá? Em primeiro lugar, que, cara, a gente está hoje num mundo globalizado. Então, para uma indústria aqui no Brasil produzir alguma coisa, muitas vezes ela precisa comprar insumos fora, ela precisa importar uma máquina, alguma coisa do tipo. Então, os custos, em geral, são em dólar. Se o custo da indústria subir, ele vai, em algum momento, repassar, e é o que está acontecendo agora. O índice de preços do produtor, etc., do começo da cadeia produtiva está aumentando e está começando a chegar no consumo. Então, não tem jeito, cara. Esse papo de que o dólar caro é bom para a economia é só falácia, tá? Em segundo lugar, o dólar caro empobrece a população como um todo. Porque se você pensar de forma global, como um cidadão global, cara, talvez no ano passado, imagina que a gente criasse um índice, né? Quantas pessoas têm hoje dinheiro para ir para a Disney, sei lá. Provavelmente esse número caiu de um ano para cá. Por quê? Porque o dólar se desvalorizou e, cara, se você tem tudo em reais, já era. Você perdeu o poder de compra com relação ao resto do mundo, tá? Então, pensando de forma global, o brasileiro perdeu muito poder de compra. O real é praticamente a pior moeda do mundo dos últimos 12 meses, tá? Então, invista de forma global. É sim bom ter dinheiro no Brasil, investir numa carteira de investimentos no Brasil. Talvez há 2, 3, 4 anos atrás fosse mais difícil para o brasileiro investir lá fora, mas, cara, hoje em dia tem várias corretoras aí, várias não, mas pô, tem algumas que você consegue, em 15 minutos, abrir uma conta nela e mandar dinheiro e transformar em dólar sem muita burocracia, sem quase nenhuma burocracia. Um negócio que há um tempo atrás era mais difícil, você precisava de mais dinheiro. Eu lembro que, há 5, 7 anos atrás, para começar a brincar de investir nos Estados Unidos, tinha que ter pelo menos uns US$ 200 mil. E, US$ 200 mil hoje em dia é mais de R$ 1 milhão, né? Então, não é todo mundo que tem R$ 1 milhão. Mas hoje em dia, cara, com US$ 100, US$ 50, você consegue investir, entendeu? Então, com qualquer valor, foi popularizado aí por algumas corretoras que surgiram, né? Hoje, com qualquer valor, você consegue ser investidor global. Mesmo um brasileiro que já investe há muito tempo, ele não tinha o costume de investir de forma global, né? Só agora que até começou a ter mais educação financeira nessa área, mais influências surgindo, falando de mercados estrangeiros e tudo mais. E além do fato de que o real é uma moeda fraca, existe também a questão de que o mercado lá fora é muito maior e muito mais líquido do que o mercado brasileiro. Existe ETF, por exemplo, que são Exchange Traded Funds, que são fundos que replicam alguma coisa, algum índice, ou replicam ouro, replicam prata, replica ouro invertido, mineradora de ouro, sei lá. Cara, tem uma infinidade de coisas que aqui no Brasil começou a surgir só agora e não tem liquidez nenhuma, entendeu? Então, a quarta lição é essa: invista de forma global. A quinta lição: tenha sempre dinheiro em caixa, por dois motivos. Em primeiro lugar, reserva de emergência. Reserva de emergência, é importante e eu acredito que tenha se mostrado muito importante, talvez para quem está assistindo agora aqui ou quem vai assistir a gravação depois, provavelmente, talvez você sentiu falta
de ter uma reserva de emergência ao longo do período de crise que a gente passou em 2020, com lockdowns e tudo fechado, coisas do tipo, né? Muita gente perdendo emprego, muita gente que tem empresa tendo que fechar a empresa, perdendo faturamento, negócios físicos principalmente perdendo faturamento. Então, reserva de emergência é importante para passar por esses momentos. E, além disso, ter dinheiro em caixa também diz respeito a você ter uma reserva de oportunidade. Ou seja, na sua alocação de investimentos, é importante você ter um percentual lá, por mais que seja um percentual baixo, para, cara, se acontecer alguma cataclisma na economia, alguma coisa, uma oportunidade de fato, você ter caixa, você ter dinheiro para se aproveitar daquela oportunidade. Pô, o mercado despencando, bolsa caindo mais de 45% ao longo de 2020, tinha um monte de coisa barata para comprar. Então, se você não tinha dinheiro em caixa, se estava tudo alocado em ações, você não podia nem vender, porque, pô, vai vender ação para comprar, não faz muito sentido, né? Agora, se você tinha dinheiro em caixa, você poderia comprar barato e melhorar a sua performance ao longo do tempo, mudar de patamar. Ter dinheiro em caixa, ter reserva de emergência, contingência, é uma estratégia antifrágil. E a sexta lição é: o Bitcoin sim serviu como proteção. Eu lembro que lá em março, quando estava tudo caindo, absolutamente não tinha nada salvava, né? Pô, bolsas, até o ouro caindo bastante, o Bitcoin chegou a abaixo de US$ 4.000, estava negociando em 7, 8 mil dólares no começo de 2020. Em março teve um dia que bateu abaixo de US$ 4.000, 3.800 e pouco. Ou seja, pânico total, tudo caindo, tudo despencando, nada estava salvando. Só que se você tem uma estratégia clara na cabeça, você está preparado, você já viu os sinais do ciclo antes, você montou a sua alocação, você fez as coisas de uma forma racional e não só respondendo reativamente de forma emocional, e você manteve as suas exposições, suas convicções. Porra, olha o que aconteceu com o Bitcoin. Em março de 2020, ele chegou a 3.800 e pouco, mas ele se valorizou em reais mais de 700% nos últimos 365 dias até o dia 9 agora, de março de 2021. Se valorizou mais do que qualquer outra coisa, mais do que qualquer bolsa, do que ouro, prata, cara, dólar, enfim. Então, até para o investidor brasileiro, o Bitcoin protegeu não só contra toda essa expansão monetária global, a inflação global causada pelos bancos centrais, como também pela desvalorização do real diante do resto do mundo, diante do dólar, né? Então, sim, na época as pessoas falavam, ó, tá vendo, viu, o Bitcoin caiu. Porra, cara, tá tudo caindo, o bolso tá caindo, então nada serve como proteção, né? Mas na verdade não, na verdade estava tudo caindo porque nesse momento, nesse primeiro momento, é natural de acontecer uma fuga para liquidez. Um fim de ciclo, um crash no mercado, em geral, é causado por uma iliquidez do sistema. Então, os bancos, fundos, etc., eles vendem tudo. O cara vê o que tem em cima da mesa aqui, cara, abre o computador, pô, eu vou vender essa caneca aqui, eu vou vender o meu computador, meu celular, minha tela, tenho 10 telas aqui, eu vou vender 5. O cara sai vendendo tudo que ele vê pela frente para ter liquidez, para não quebrar, para não ter insolvência. Então, nesse momento, tudo cai. Mas o que importa, na verdade, é depois, no período total, no período todo do momento de recessão, o que se recupera mais depois, né? Isso que importa ao longo do tempo. Então, o Bitcoin, ele surgiu em 2009, né? Começou a serem cunhados, digamos assim, os primeiros Bitcoins. Começou a ser minerado o Bitcoin no começo de 2009, logo depois da crise de 2008. Então, o Bitcoin ainda não tinha passado por uma crise, ninguém sabia como é que ia ser o comportamento do Bitcoin durante uma crise, depois de uma crise, antes e etc. Existe um conceito interessante do Nassim Taleb, que está no livro Antifrágil também, na obra do Nassim Taleb, digamos assim, que é o efeito Linde. O efeito Linde, basicamente, é o teste do tempo, né? Ou seja, o ouro, por exemplo, ele é reserva de valor há milênios, há 2.000 anos, pelo menos, que o ouro é considerado dinheiro e reserva de valor. Mais de 2.000 anos, na verdade. O que significa o teste do tempo? Significa passar por momentos de estresse e tudo mais e continuar sobrevivendo. Então, cara, em mais de 2.000 anos, o ouro já passou por muita crise. Passou por crises no Império Romano. O Império Romano também teve
um problema de inflação e tudo mais, passou por guerras e um monte de crise aí nesses últimos 2000 e poucos anos. Então, o ouro passou pelo teste do tempo. O Bitcoin ainda não tinha muito bem passado pelo teste do tempo, né? E sofreu o primeiro teste agora em 2020. Essa foi a primeira crise do Bitcoin, né? Foi a crise de 2020. E olha que interessante, olha o que aconteceu. 2020 foi o ano de maior entrada de investidores institucionais e grandes empresas, muitas com capital listado, com ações listadas em bolsa, né, capital aberto. Foi o ano de entrada desses caras do mainstream, dos grandes investidores no mercado no Bitcoin e no mercado de criptomoedas em geral. Então, a gente pode dizer, pelo menos até então, dado esse movimento do Bitcoin recente, que passou pelo primeiro teste. Né? No primeiro teste, passou. Tá? Então, sim, a sexta lição é que o Bitcoin serviu, sim, como proteção, ao contrário do que muitos falavam lá naquela época. Então, essas são as 6 lições. Resumindo, primeira lição, não subestime os cisnes negros. Segunda lição, não subestime os sinais dos ciclos econômicos. Considere, sim, no seu planejamento financeiro e na sua alocação de investimentos, o poder dos ciclos econômicos. A terceira lição, não subestime a alocação de investimentos. Não entra nessa de que, pô, eu sou buy and holder e tal, vida louca, vou comprar tudo de ação e dane-se. Cara, monta uma alocação, tem outros ativos que são bons também. Eu não estou falando que a ação não é bom, a ação é muito bom sim. Investir em bolsa é um dos melhores investimentos da história. Mas tem outras coisas legais também, tá? E você tem que considerar, de novo, os ciclos econômicos e tudo mais. A quarta lição, invista de forma global. Não existe só o Brasil. E, além disso, o real é uma moeda fraca. Então, invista de forma global. Se proteja contra a inflação do real. A quinta lição, sempre tenha dinheiro em caixa. Contingência, ou seja, reserva de emergência, e também para se aproveitar de oportunidades. Para se tudo estiver caindo, despencando, você ter dinheiro para comprar coisas baratas lá. E quando tudo voltar ao normal, você poder mudar de patamar. Ao invés de você estar projetando, pô, se eu ganhar 1% ao mês durante 20 anos, eu vou ter tanto lá na frente. Só que nesses momentos você tem que aproveitar momentos de inversão dos ciclos, tanto da expansão para a recessão, quanto da recessão para a expansão, são os momentos em que a gente pode se aproveitar para mudar de patamar. A sexta lição é que sim, o Bitcoin serviu como proteção. Então, esse é o recado que eu queria passar aí para vocês. O aniversário de 365 dias, aniversário de um ano do primeiro Circuit Breaker de 2020, da crise de 2020. É um marco importante porque, como eu falei, muitas pessoas, a maioria dos investidores, inclusive, da Bolsa Brasileira, não tinham nunca passado por um circuit breaker, não tinham passado por uma crise da magnitude que foi, ou nada próximo do que foi a crise de 2020, porque a galera começou muito depois da crise de 2008, então não tiveram essa experiência. Então, a ideia dessa live de hoje aqui foi justamente ver como está, o que aconteceu com os mercados durante esses 12 meses, esse ano, de 9 de março a 9 de março, o que aconteceu com a economia e quais são as lições que a gente pode tirar desse momento e que a gente pode levar para a vida para poder entrar mais preparado em futuras crises que podem acontecer mais para frente, tá? Bom, então é isso. Se tem alguma coisa que eu não respondi, me manda no direct do Instagram ou nos comentários aqui do YouTube que eu sempre respondo, tá? E, pô, obrigado aí por todo mundo que esteve comigo aí até agora. Um forte abraço para todo mundo e até o próximo. Valeu, galera. Um abraço.